Fala galera da CUT, mais uma live de quarta-feira, às 17 horas, nessa quarta-feira estranhíssima, falarei por quê. E hoje o bate-papo é com a Thaís, velha conhecida aqui de todo mundo da CUT Cultura, e nós vamos falar sobre política, um assunto super indigesto, mas que é importante, né? A gente vai pegar aí sobre um outro prisma. Então vamos lá. Olá, Oiê. tudo bem? Vamos descobrir aí durante o papo. Vou colocar um filtro aqui porque eu não passei maquiagem. Sim, a Raika está aqui. Olá, Eba, oi. estão me ligando. Como é que eu faço para as pessoas pararem de me ligar? Ai, Muita gente me pergunta isso e eu não sei responder. será que modo avião e usa Wi-Fi? Estão te ligando pelo telefone ou pelo WhatsApp? Não, pelo telefone, mas já aconteceu dos dois. Se for pelo telefone, dá modo avião e usa o Wi-Fi. Tá, depois eu tento aqui que o pessoal tá nervoso. Vixe. E aí, ó, então, oi Raika. Muito obrigado aí por participar. Depois você vai ser convidada, viu? Que seu pai tá furando aqui com a gente. Deixa ele. Seu pai sentiu. Deixa os Pois é, dois. a Raika não vai furar. Exatamente. Raika é Falava ponta aqui firme. para o pessoal que é Hum, um dia super esquisito, não só pelo tema que a gente vai abordar, que é super importante, mas porque, além de Fernando Vanucci ter morrido, acabou de morrer o Maradona, o que é bem estranho. eu vi no story do meu primo que mora na Argentina. E o pessoal de futebol que eu leio, que eu acompanho, ele foi o segundo melhor jogador, mas o maior jogador fora dos campos, como personalidade política mesmo. O Ó, que eu concordo, muito maior do que o Pelé, porque o Pelé, infelizmente, não trabalhou aí questões que ele poderia ter trabalhado. pois Fora a é, vida ó. conturbada. Né? Então a figura Sim. política tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Tema de hoje, que é causas de política. Isso. Você deu esta ideia de pauta, então fala aí para todos por que você gostaria de discutir, lembrando que estamos às, próximo à Exato. véspera do segundo turno municipal, onde, né, Em haverá alguns o segundo lugares. turno. Eu dei essa ideia exatamente por isso, porque a gente está perto do segundo turno. Seria legal se a gente tivesse feito também, né, perto do primeiro turno. Mas é sempre importante falar disso. E eu acho importante a gente não se posicionar, assim. A gente, logicamente, vai se posicionar, mas eu acho que falar de política é um dever nosso, porque a gente produz conteúdo. Não vou dizer que nós somos influenciadores, mas a gente produz conteúdo, então a gente tem o dever de falar disso e, enfim, colocar nosso ponto de vista, né? E uma coisa que a gente conversou antes aqui da live é que política não é falar de partido político e não é falar de uma personalidade política. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que quem fala que não quer falar de política já está tomando um posicionamento político, né? É também tomar um posicionamento político. Então, por isso que eu acho que a gente deve falar sobre isso. É, tá. Deu uma travada agora, né? Agora sumiu seu áudio. Agora voltou. Não tinha Tá. travado não. Voltou? Não tinha travado Não? para cá não, não. Tá normal. Tá. Só sumiu É o porque áudio a hora que sabia você... que quando a gente baixa para colocar no YouTube, aliás, pessoal que quiser ver, futuramente será no YouTube, fica desincronizado. Ei, Ah, Laia. Nem daí fica, isso. né? Porque aí quando a gente tenta melhorar no Premiere, fica um som totalmente inaudível, tipo, fica meio tenso, assim, tenebroso. Aí fica Tabata sabe disso. desincronizado. E fica desincronizado, daí a pessoa ouve como podcast.
Mas então, eu acho que a primeira coisa é a gente definir o que é política. E eu trouxe um livro que é meu livro de cabeceira, que finalmente eu terminei de ler esse ano, que aqui vai ficar ao contrário, mas é Como Conversar com um Fascista, da Marcia Tiburi. Eu tenho questões com esse título, porque eu acho que é um título que acaba afastando algumas pessoas de. Clickbait. Também é clickbait, mas acho que também afasta, sabe? Ao mesmo tempo que atrai, também afasta quem deveria ler. Mas é incrível, o conteúdo é maravilhoso, não só o conteúdo dela, como também o prefácio. Tipo, um dos prefácios foi feito pelo Jean Willis, que eu não conhecia o trabalho dele, eu achei esse texto maravilhoso. Mas no primeiro capítulo ela já define o que é política. Eu pretendo ler algumas outras partes do livro aqui, mas acho que a primeira coisa que eu vou ler aqui é essa parte que ela fala o que é política. A política define-se como experiência de linguagem e a qualidade dessa experiência nos une anos de também diálogo. E aqui ela fala, também não, é diálogo, né? Ela fala que o autoritarismo é uma empobreção de diálogo. Se deu uma travadinha, não voltou. Agora deu, mas voltou. Diálogo é uma prática de não violência. Então, assim, no primeiro capítulo ela fala disso. E acho que a gente pode começar falando dessas coisas aí. Você tem algum caos de política? Eu já tenho um caos de política que eu quero falar. Que em 2016, quando tudo começou aí, né, todas as questões começaram, eu me posicionava bastante em uma outra rede social do grupo aqui, né, que a gente tá, Facebook. Eu tava lá no Face, e aí me posicionava, tá, não sei o quê. E aí uma pessoa da família foi e comentou: ah, saudade de quando você só falava de teatro. Agora você só fala de política. Aí eu fui e respondi: falar de cultura é falar de política. Falar de política é falar de cultura. E a pessoa não me respondeu mais, deve ter me bloqueado. Então, esse é um caos que eu acho que a gente pode começar, né, a falar sobre isso, que as pessoas falam: nossa, agora todo mundo fala de política. Cara, falar de política é falar de tudo, e não falar de política é também tomar um posicionamento político, né? Uma das coisas que eu acho mais importante, assim, que você já começou a falar, que eu acho que eu gostaria de frisar mais aqui, é essa questão das pessoas atrelarem diretamente política a político partidário, né, e um candidato, assim. Política é somente você ir lá, né, de 2 em 2 anos, eleger poder executivo e legislativo, e aí você tem amor e ódio por algum candidato e alguma linha e acabou. Basicamente é Uhum. isso. Porque o que acontece? Política ela é extensa e envolve uma série de coisas. Você reivindicar direitos, você cumprir deveres, você ser um cidadão, né, dentro do que a gente tem um pacto como sociedade, entre as diferentes sociedades. Então, tudo isso envolve você escolher estudar numa escola pública, colocar, ou você, Exato. que tipo de faculdade você vai fazer, se você tem condição ou não, se você trabalha com o terceiro setor, se você paga imposto, tudo isso é um universo dentro da política num sentido amplo, né? Mas as pessoas ficam muito focadas apenas na questão do voto e do partido. Daí a gente parte para uma segunda camada que também é um grande problema, e eu me incluo nela, que é o seguinte: a gente vota, mas a gente não acompanha. E às vezes a gente vota e esquece, e às vezes a gente fica Uhum. brigando, mas também não sabe muito por quê, né? Tá brigando É. só porque diz que gosta de uma coisa, mas ativamente na nossa vida a gente acaba, de repente, nem fazendo aquilo que a gente diz. Não participa de um partido, não participa de um coletivo, não participa de alguma organização civil, não vai
em protesto, não vai em reunião, não tem condomínio. Condomínio também é uma coisa muito política aí, quem trabalha com isso ou é envolvido sabe. Então você tem uma série de questões, não trabalha pela melhoria posto de saúde, da rua, enfim. Você tem várias Uhum. possibilidades de fazer. E, de novo, tá tudo assim no voto. Votei, depositei ali no representante, né? Que a gente elegeu ou não, e acabou. Acabou. E aí tem a terceira parte que eu acho interessante. A gente vota para ganhar e não acompanha, e quando perde, só assim, não, perdeu, agora eu vou falar mal, mas puta, É. tem tanta coisa para a gente poder fazer, né? E no fim, depois eu falo assim, do que eu digo como minha trajetória política, nesse sentido de entender um pouco mais, mas no fim, o que eu mais acho que as pessoas e nós temos que refletir assim, quando a gente fala que não quer falar sobre política, ou quando a gente toma posicionamento sobre política, a gente realmente está tentando atuar de alguma forma que a gente acredita, né? Porque todo mundo diz que tem crença, eu voto nisso porque eu acredito mais nisso. Mas de Isso. fato é isso, né? A gente faz alguma coisa ou... Agora, ó, o Edu, abraço, Edu. O Edu tá mandando abraço aqui pra gente. O Edu que vai ter um Político. cargo político, né, no ano que vem, na Secretaria de Cultura Municipal de Rio Grande da Serra. Isso, ele fez campanha, ele foi, sei lá, gerente, CEO de campanha. CEO, é bom. Então, é uma atuação política, né? Sim. E tem uma coisa também que eu fiquei pensando, falando desse negócio de política, de partido político e de personalidade política. Aqui em São Paulo, por exemplo, o atual governador foi eleito prefeito com um discurso de não sou político, então votem em mim. Cara, isso eu acho que é um desserviço, porque faz com que a gente crie uma repulsa. Faz com que não, né? Tipo, já existe uma repulsa Já, aos políticos, e ele só endossa isso. Enquanto que não deveria, sabe? Eu acho que o ideal seria que, cara, essa pessoa é muito política. Mano, legal, né? Deveria ser uma coisa boa. E, e o que o Dória, né, que é de quem a gente está falando, ele está fazendo como governador, ele está sendo mais político do que políticos de 30 anos de carreira, né? Que sabemos bem de quem estamos falando. E o que é uma coisa boa. Então ele está fazendo aí as coletivas de imprensa dele, está atendendo de forma educada os jornalistas, que é lógico, não faz mais que obrigação. Mas isso é um ato político, né? Tudo que ele está fazendo aí é um ato político que ganhou alguns pontinhos aí, talvez tenha saído do negativo na minha concepção, mas e aí? Ele agora vai falar que não é político? É político e por que que não é uma coisa boa isso? Então talvez seja a hora, talvez não, com certeza, já passou da hora da gente enxergar os políticos como alguém que vai ajudar a população, né? E não como algo ruim, tipo, eu não sou político, então olha só como eu sou legal. Ou então tem muita gente que fala, né? Nossa, ai, é muita politicagem aquele lugar. O que que seria isso, né? Eu nem sei, assim, porque é uma coisa que eu falo. Eu participei, né, de um grupo de jovens empreendedores e eu falo isso, cara, não tenho estômago para aquela politicagem. Mas não deveria, eu não deveria falar isso, porque eu estou colocando a politicagem, né, como algo ruim e, e eu acho que a gente deveria mudar isso. O que que você entende, assim, por esses conceitos de político, de politicagem? então, isso é complicado porque, assim, um ponto que você abordou que é importante, assim, não sei se a gente não poderia generalizar que no mundo inteiro, de uma maneira geral, políticos são mal vistos. Ou, assim, tem uma sensação, acho que quase no mundo inteiro. É difícil você ver uma... Até porque isso é uma coisa interessante, né? Quando a gente pensa assim, a gente vai muito de novo no executivo ali, o governador e o presidente, mas esquece de todo o Congresso, todo o Senado e
puta, vereador, deputado Total. estadual, funcionário público, um monte de agência reguladora, tudo isso está envolvido, é um processo super grande. Tem coisas que a gente acha que assim, é dever ou está na mão de um vereador fazer, que não é. Até em campanha ele promete fazer isso ele nem Pois é, pode, porque isso é total. de outra esfera. Então, tem muita coisa. Então, eu observo que tem uma questão histórica, e acho que quase que mundial, de uma certa repulsa, tirando um caso ou outro. Até porque envolve dinheiro, envolve poder, tem corrupção, tem uma série de coisas, né? Bom, Hum, partindo desse pressuposto, as pessoas sim, elas têm uma repulsa, e a gente tem uma vida muito complicada, e aí eu estou colocando, independente de classe socioeconômica ou as divisões que se faça, de conseguir acompanhar, porque é difícil você entender leis, é, entender os processos, saber onde pesquisar, ficar acompanhando, fazer, né, vigiando tudo assim. Existem iniciativas da sociedade civil para portal transparência, tipo de candidato, o que fez, o que sim, não fez, mas é difícil você ter o hábito, assim, acho que dá para dizer que é uma minoria de pessoas que tem isso, total. e isso tem os recortes, tem gente que faz esse acompanhamento por meio da tecnologia, tem gente que faz tipos de acompanhamento direto, né, em determinados tipos de região, então é tudo muito extenso e tudo muito Deveria complexo. ter uma educação política na escola, né? Educação política no sentido do dever cívico, que não é essa baboseira que se você está falando de política, você está colocando viés ideológico que todo mundo tem, tudo tem, tudo tem. Uhum. A gente tem que saber Escola sem de, partido. então, que é uma bobagem, né? De verdade, Muito! é uma escolha política, ideológica e tola, né? Pelo menos na minha opinião, porque na verdade é o contrário. Você tem que educar as pessoas para elas terem assim um mosaico de informações e irem Uhum. construindo suas percepções de mundo. Mas a gente é muito enviesado também, né? Você, assim, aí já vai os meus causos. Primeiro aquela coisa da família. Você tá ali, você cresce, né? Quem não tem uma família disfuncional, enfim, que tem algum tipo de convivência com algum responsável e tal, você cresce se espelhando, pelo menos vendo posição, ouvindo. Aí o que a pessoa consome te leva a consumir programas de televisão, os tipos de jornais, blá 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 blá. Aí você tem a região, por exemplo, eu cresci numa região que é bem diferente de onde você cresceu aqui em São Paulo. Então as referências pelo vizinho, pelo que você tem acesso, elas são totalmente diferentes. E isso vai construindo também, né, a imagética, as coisas assim diferentes. Aí tem a escola que você vai, os grupos que você começa, o local onde você vai trabalhar, tudo isso vai influenciando. Vou dar um exemplo. Eu tenho amigos que trabalham no mundo corporativo e a maioria deles votam em candidatos de direita. E não é à toa. Não. Não é à E a toa. influência que tem. É a influência. E também porque a pessoa vai construindo crenças com base naquilo que ela vai sendo. E por mais que a gente fale que tem que pensar no coletivo, do instinto da pessoa é primeiro, ó, eu acredito mais nisso, vai, tal, até você chegar no todo, se quiser, né? Então, eu Que, tenho uma teoria olha, ó, sobre as pessoas do meio corporativo que votam em partidos ou políticos conservadores. O mundo corporativo é um mundo. E aí as pessoas se fecham e acham que o planeta Terra é aquilo. Então, se a empresa em que ela trabalha não está indo bem, a culpa é do partido, porque aquele partido não está fazendo uma boa política para o mundo inteiro. Não é porque não está fazendo uma boa política para aquele setor, é para o mundo inteiro. Porque o mundo dela é aquele mundinho da empresa. Ou se um político está investindo no setor dela, nossa, então esse político é incrível porque está indo bem para o mundo inteiro. Então, são pessoas que às vezes têm sim uma relação com pessoas de outros setores, mas não entende como sendo o mundo, sabe? Entende o mundo como aquele lugar fechadinho. Então, se a empresa está indo bem, o mundo está indo bem.
Se a empresa não está indo bem, o mundo não está indo bem. E aí acaba não pensando no coletivo. É meio que uma lavagem cerebral mesmo, porque é uma galera que trabalha mais de 12 horas por dia naquele lugar e convive com aquilo. Então, não, acabaram tendo essa percepção do todo, sabe? Eu tenho essa É, é, teoria. é, essa coisa, sim, eu já dou até um passo maior. Eu acho que essa questão que você falou do individualismo e tal, ela é, na verdade, um traço característico do capitalismo direto, porque é Sim. isso, é você privilegiar o seu bem-estar pessoal, é você ter, por meio da meritocracia, ganhos e bens, bababá. Então, a gente nasce assim, cresce dentro desse sistema, e hoje é o mundo inteiro, e fica falando Uhum. comunismo. Você tem aí países autoritários, né, de espectro mais à direita ou à esquerda, mas estão inseridos também nesse contexto, e aí você tem esses países liberais ou mais liberais como os Estados Unidos, que tem essa lógica capitalista, meritocrática e por aí vai, e a gente já meio que cresce assim. E aí tem uma coisa, tem a questão da correria da sobrevivência, né? Tem gente que, puta, eu preciso ganhar dinheiro para poder comer, poder trabalhar, então eu Daí vota. eu acho que nem tem como julgar, né? Essa Você galera que, vota tipo, por não tem um. escolha, entendeu? Exato. A pessoa está pensando nela. Então, isso é um fenômeno super observável que a gente está tendo agora, por conta, por exemplo, do auxílio emergencial. Tem muita gente que nas pesquisas ampliou-se, agora está diminuindo, mas ampliou-se a questão da avaliação do governo federal no bom, porque é um valor que chegou lá para a pessoa e ela não quer saber se foi o Congresso que aumentou de 200 para 600, Claro. ela precisa. Então, sabe, a gente tem que também levar em consideração o Brasil. A gente fez um vídeo falando sobre desigualdade, né? E o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, gigante. Então, tem várias coisas que vai mudando ali, essa questão da percepção política e tal. Mas a pessoa recebe a renda, quando cortar, ela provavelmente vai falar mal do governo, porque, sabe? Não é Então, isso. tem Uhum. um monte de poréns. Mas o que eu dizia é que você cresce com as referências, tem esse tipo de coisa, os grupos que você vai escolhendo. E a primeira vez que eu comecei mesmo a pesquisar e ver de política foi em 2001, 2002, quando eu estava na época do cursinho Olha. pré-vestibular, na verdade terminando o terceiro ano, indo pro cursinho vestibular. E foi naquela época, nossa geração minha e sua ali, né, 30, 35, 36, um pouco mais, pegou uma época de estabilidade, né? A gente cresceu naquela com impeachment, transição, congelamento de poupança que os nossos pais sofreram, Total. mas a gente era pequeno, a gente sofreu indiretamente, né? Cada um tem uma narrativa específica. Mas a gente pegou uma época mais estável, desde o governo do FHC, passando pelo Lula e tal, que a gente pegou crise recentemente, já adulto, óbvio, mas pegou. Então, tem esses ciclos de coisa que vão alterando seu humor. E a gente Uhum. conversava, eu acho muito esquisito que tem muita gente jovem, de idade 17, 18, 19 anos, inclusive na minha família, que eu não entendo É. as escolhas conservadoras, mas eu estava analisando pelo meu prisma. Porque eles já, de novo, as referências são essas. O Brasil está assim por causa disso, o Estado está assim por causa disso, e não sei o quê. E aí tem toda essa corrente de coisa que vai acontecendo. Então, se você joga todas as informações e vai processar, cara, é super complexo você É enxergar muito o mundo de uma complexo. maneira. Então, tipo, não dá, né? Você vai ter, não tem jeito. E tem gente que não tá nem aí pra nada, e quem tá aí escolhe as suas causas, porque você Uhum. não consegue ir para muita coisa. Você, por exemplo, tá com as questões feministas, projetos, esse tipo de coisa. Eu tenho as minhas mais voltadas com criança, que é sempre uma coisa que, né, eu procurei, e a gente faz conteúdo, e a parte política nossa tá nos livros, nos textos, nos Uhum. podcasts, nos vídeos, uma série de coisa. Quando você vai, assim, eu pensando, você vai pensar assim, ó, só foi tudo acontecendo. Aí você fala, puta, que absurdo que a gente está vivendo hoje. Aí uma coisa mais particular,
Mas se você for pensar na vida inteira sobre política, esse tipo de coisa, você fala, gente, é uma maluquice, porque é isso, é um caos completo, né? E aí você vai pensando assim, não, eu preciso, eu me encaixo nisso, eu tô aqui, minha turma é essa. E é isso, assim, eu não, o que eu quero dizer é que tem muita coisa que, por mais que você vai sendo levado pelas suas referências tal, chega uma hora que tem alguma coisa que te chama atenção, como você falou do corporativo, né? Você fala, não, Uhum, é isso, porque é isso que eu é. consigo acompanhar, Porque eu né? não entendia também. A gente. Ah, a Lu e a Kelly estão aqui, super Oi, Lua fofas. e Kelly. Eu também não entendia. Quer dizer, até 2013 eu era alienada, né? Então, pra mim, eu ia vivendo, sabe? Bem isso que você falou, tipo, ia acontecendo e foi. Aí, em 2013, né, quando não é por 20 centavos, eu comecei a ter mais contato. Eu não vou dizer que comecei a pesquisar, mas comecei a ter mais contato com política. E aí comecei a observar posicionamentos conservadores por parte da maioria das minhas amigas ou dos familiares que trabalhavam no mundo corporativo e posicionamentos mais democráticos por parte de empreendedores, pessoal da cultura, os empreendedores, nossa, aliás, divide muito, mas o pessoal da cultura, da economia criativa. É... E aí eu falei, gente, por que que acontece isso? E aí foi que eu cheguei nessa teoria do que o pessoal do mundo corporativo vive naquele mundo e é aquilo para eles. Mas para exemplificar algo muito recente de que política não é só partido político, teve o caso lá do Carrefour, né, que os seguranças assassinaram o cliente lá. E aí o LinkedIn fez uma pesquisa ontem, eu acho, lançou uma pesquisa perguntando se você deixaria de comprar de alguma marca por ter posicionamentos éticos diferentes do seu. E eu fui lá, né, respondi que sim, e ainda respondi sim, e já deixei de fazer isso. O Carrefour eu não compro desde que mataram um cachorro. No Habib's eu não compro desde que bateram nos meninos lá. Aquele iogurte grego, Vigor, lá, eu não compro desde que fiquei sabendo lá que é da JBS. Então, muitas marcas eu não compro porque tem posicionamentos diferentes do meu. Tipo Marisa. Eles fizeram uma campanha quando a Marisa morreu, que foi, tipo, tenso, assim, sabe? A Marisa, ex-mulher do Lula. E aí eu falei, cara, não compro Marisa. É, Então, é esse tipo de posicionamento que eu tenho. E aí, comentaram lá, comentaram, tipo, num post de uma outra mulher, falando, mas será que um pai de família conseguiria ter essa escolha, fazer essa escolha de não comprar? Aí um pessoal começou a responder e tal, foi responder, olha, consumir é um ato político. Primeiro que não tem como a gente responder por pais de família. Mas se for uma pessoa que não tem escolha, né, que tem que comprar realmente o mais barato, cara, assim, não tem como a gente julgar, né? Então o ideal seria perguntar para o pai de família, né, e não ficar elucubrando que os pais de família não vão conseguir boicotar as marcas. Pode ser que eles consigam. Então eu acho que se a gente tem escolha, consumir é um ato político também. Não é só a gente não votar no político X, sabe? Não, sem dúvida. Ó, a Mari está aqui também conosco. E É, Bom, algumas coisas interessantes você falou. Isso que você citou sobre pai de família comprar tal, é de novo aquela coisa que eu gosto sempre de apontar. Quando você está pensando numa cidade grande como São Paulo, você está pensando nas grandes lojas porque elas estão aqui. Mas se você for verdade. para a periferia, cidades menores, não tem. Ou são outras, ou são redes locais, é o mercadinho, é a Total. padaria, tem gente, açougue. Tem gente que acha que tem açougue, vendinha da esquina, bar, tal. Então tem tudo isso. Então isso também é um reflexo, isso eu acho que é muito importante, porque todo esse processo que você falou sobre o boicote às marcas, ele é importante, ele ocorre,
Mas eu acho que ele é de um universo, que é uma bolha que não é pequena, mas ainda assim é uma bolha. Porque a Total. maior parte não está nesse espaço. E quando eles vão, eles são assassinados, inclusive, que é o que aconteceu. Então, essas empresas, eu estava tendo essa conversa com alguém, não me lembro com quem, essas empresas de segurança que trabalham para essas marcas, shopping center e tal, por uma questão cultural, estrutural, de racismo e de segurança pública, elas são compostas, a maioria, por ex-PMs, enfim. Não estou julgando, desde que esteja tudo certinho, que não é o caso dos dois, ou pelo menos de um, que estava irregular a parte de documentação e tal. Elas já são montadas com uma estrutura carregada violentamente. Porque politicamente o nosso país é violento. É. Nas instâncias de segurança. O nosso contrato social com as polícias, com quem tem o poderio militar, ele é truculento desde sempre, porque a gente ainda é uma nação que carrega a ditadura militar e está tentando reavivá-la, né? Algumas pessoas. Total. Então, é tudo isso. Essas marcas, elas compram essa estrutura de segurança que ela já é desta maneira. Ela não é para garantir o bem-estar de quem está lá, ela é para afastar o que eles acham o que é perigo. E aí o Total. perigo a gente sabe, são as pessoas negras, pobres, é um É. indígena que vai lá, sabe? Uhum. E é tão descarado que assim, não é, a pessoa não precisa fazer nada, ela basta estar no espaço que eles vão em cima. Tem quantos casos Sim. que a gente viu, né? E ainda que a Muitos, pessoa é? tivesse cometido um furto, mesmo que a pessoa tivesse, sei lá, feito algum tipo de Claro. crime, ela tem que Nossa, ser não julgada pelo justifica. Estado. Não tem nada disso. Matar, A não cara. ser que ele tenha tentado matar. A pessoa, ela revidou, tudo bem. Tudo Sim. bem, entre Legítima aspas, né? Assim, defesa, você né? tem você tem um contexto, mas não é, sabe? Então, a gente tem todo esse problema. Estou dizendo isso porque agora que a gente está conversando, eu estou pensando, a minha primeira memória política foi por conta dos Racionais MCs. Por quê? Eu cresci numa periferia, no Campo Limpo, que é onde mora um dos candidatos que está concorrendo aqui em São Paulo, que é um lugar super violento, até hoje é, mas era muito pior. Então a gente tinha um contexto de violência que era rotineiro. Você vai conversar, você fala, meu, que absurdo, né? E quando você vai conversar com uma pessoa que não era de lá, é esquisito, porque a pessoa fala, mas como assim? É no dia a dia. Polícia matando, bandido Que matando, horror. tráfico, enfim. E foi ali nos anos 90, tal, que eu estava com 15, 14, 15, 16 anos, que os Racionais estouraram falando daquela região, com toda aquela truculência. E aquilo era político. Hum, E você fala, caramba, e assim, para quem é uma pessoa negra, tem um significado muito mais intenso do que eu, que fui poucas sim. vezes parado pela polícia lá e nunca apanhei. Os meus amigos apanharam, tem uns que não estão vivos, não estou dizendo que a polícia que matou, mas eles se envolveram com uma série de questões que somente agora, hoje, eu tenho condições de entender as diferenças que eu tive por ser uma pessoa branca lá e eles não tiveram, e que os Racionais estavam cantando desde 1900 e bolinha, e continua. Ó, a Então, Kelly comentou aqui que a primeira referência política veio dos foi Racionais. os Então. Racionais. E aí Paulo entrou aí também. você ouve. Oi, quem? Ah, o Paulo. Paulo. Grande Paulo. Uhum. Uhum. Política de Campinas. Também. Também. E nisso É para foi você ver a quando. influência da cultura, né, também na política. Então, Isso, falar de cultura é falar de política, gente. isso com certeza. Falar, sabe, tem gente coxinha apresentando coisa na TV falando que esporte não é política. E a Também, gente você está até discutindo escreveu um isso texto hoje. sobre isso. Tem um vídeo. É o senhor Thiago Leifert lá, que fica falando que não Isso. é, e é totalmente. Tem jogador preso injustamente na Rússia, e o jogador tá ganhando milhões e o cara tá lá. Tem os meninos que morreram queimados há mais de um ano, e aí no Flamengo lá, o Flamengo jogando, tudo certo, bababá, mas não resolveu essas indenizações, a gente não sabe o que aconteceu. Então, Absurdo. tudo é política. A gente abriu falando sobre Maradona, que foi um cara super Uhum. político também, vinculado às correntes lá que ele acreditava na Argentina e por aí vai. Mas tem muito disso. E quando chegou, foi na eleição, foi na eleição, na primeira eleição do Lula, que eu fui votar mesmo, de fato, e eu já vinha com toda essa bagagem. Então, a minha construção, por tudo,
ela é mais de esquerda, e eu vou falar um pouco sobre isso agora, por conta dos princípios progressistas, que assim, gente, a gente tem que quebrar conservadorismo, tem que dar espaço para as minorias, a gente tem que cuidar das zonas, né, afastadas e tal. Por isso que eu não acredito em liberalismo do jeito que é. Assim, eu não sou assim, Meritocracia. meritocracia. Não é que eu sou contra tudo isso, mas a prova é que isso é totalmente excludente. Não Não dá resolveu para isso. aplicar o Brasil. O Não Brasil, do dá. jeito que é, não tem como você aplicar a meritocracia, sendo que cada um parte de um ponto diferente, né? Exato. Então você tem uma série de coisas. E assim, aí chegando nos causos, sim, parei de falar com pessoas por causa de política. Ah, mas gente, não é por conta da política em quem ele votou, mas ele ou ela, mas é no que a pessoa se revelou a ser, que é Uhum. diferente. Então, assim, a gente sempre faz esse comentário paralelo. No primeiro turno das eleições presidenciais, nós tínhamos Tinha muita opção. Bolsonaro, nós tínhamos o Haddad, mais 50 É pessoas. verdade. Entre elas o Alckmin, entre elas a Marina, enfim, Meirelles, vários candidatos de direita, tal. Votamos na pior coisa. Por quê? Sim. Porque as pessoas, elas têm o sentimento que, parte delas, quem votou, no que ele tem. Aí tem aquele voto pragmático, tal. Bom, isso é uma segunda discussão. Mas o fato é que ele tem um eleitorado que pensa como ele. É E isso. aí, nesse sentido, se me perguntar, você é de esquerda, para combater isso, esses absurdos que estão acontecendo. É simples, sabe? É querer volta do AI-5, é diminuir os poderes da sociedade civil, é continuar matando pessoas negras, trans, LGBTQI+, no geral, e, não, tá tudo bem porque não é comigo. Mas o SUS não tem problema se acabar porque eu não uso, você nem sabe o que é o SUS, né? Exato, não sabe tudo que você já usou do SUS, né? Aí as pessoas têm o pessoal de direita, que é liberal, mercado, Paulo Guedes, aquele coisa. Aí é um tipo que, né, isso é uma visão minha, tá, gente? É um Uhum. tratamento que se dá. Agora, o pessoal que é aquela coisa, Arthur Duval, né, Nossa família Senhora. Bolsonaro. Gente, aí é luta contra a barbárie. Aí É já não é total. progressista, né, esquerda e direita. Aí, assim, é qualquer ferramenta contra a barbárie. É. Qualquer ferramenta. Nossa, mas assim, até me dá taquicardia de falar isso, porque de verdade eu não consigo entender como alguém pode ter votado no Bolsonaro. Porque assim, o Bolsonaro. E aí, tipo, a galera que se arrependeu. Cara, se arrependeu por quê? Porque ele não tá fazendo nada de diferente do que ele fez na campanha. Então, assim, ele Uhum. não enganou ninguém, entendeu? Enfim, é isso mesmo. O meu posicionamento é contra esse conservadorismo que, por algum motivo, se instaurou e as pessoas, e muita gente que é minoria, fica do lado desse conservadorismo, sabe-se lá por quê. Aqui no Brasil a gente tem umas coisas que também refletem muito, que é a religião, né? A religião pressupõe um certo conservadorismo na parte de costumes, e aqui a gente tem influência e tem aí algumas correntes ou igrejas que estão crescendo, tem televisão, né? Tem um poderio econômico muito grande, e isso Verdade. influencia bastante. Mas na verdade, esse conservadorismo ele veio à tona, né? Assim, as pessoas já eram assim e agora elas têm Se voz, permitiram, elas estão no poder, isso. elas estão no poder. Então, é uma questão muito séria e eu Eu estou acho dizendo tudo. que a mídia também tem uma parcela de responsabilidade nisso. Sempre tem, sempre tem. Eu até estava falando com uma amiga minha, não sei se ela está aqui, ela acabou de me mandar até um WhatsApp perguntando se a live ainda estava rolando, Tá. que ela. Eu fui ver que horas são aqui. Ela me falou do dilema Tá das nos minutos, eu redes. aviso. Tá nos minutos. Tá. Ela me contou do. Contou, não, né? Muita gente tem falado sobre o dilema das redes. Essa, esse documentário aí que tá na Netflix, ainda não assisti, preciso assistir, pelo menos para ter uma opinião sobre isso. E muita gente tem se assustado com esse documentário.
no primeiro momento, eu acho que ele não conta mais do que o que a gente sabe, que é que o algoritmo influencia a nossa decisão, né? É, e aí, essa questão do que as pessoas estão assustadas com o que as redes fazem é uma coisa que já existia com a televisão. Por exemplo, eu conheço pessoas que não têm tanto acesso à internet, né? Não usam tanto celular, né? Não são tão incluídas digitalmente, mas que foram influenciadas pela TV a ficarem do lado do conservadorismo, pelo menos no segundo turno, sabe? Então, eu, assim, aí é o meu julgamento. Eu julgo que as pessoas que são do meu convívio, né, e eu não entendo por que ficaram do lado do conservadorismo nas eleições presidenciais, eu julgo que seja por influência da mídia, assim, são pessoas muito influenciáveis. E aí não conseguem avaliar que estão sendo manipuladas, sabe? Porque é uma manipulação. E eu acho que não é uma manipulação só da internet, é uma manipulação da mídia. Isso é uma conversa complicada. Eu assisti um documentário que chama Privacidade Hackeada, que tem aquela história da Cambridge Analytica, e É a aí mesma ideia, né? isso, tem uns problemas, porque eu também acho que a questão de internet a gente ainda tem que tratar como bolha, porque a pessoa ter acesso não quer dizer que ela se preocupa se existe algoritmo ou se mesmo sabe, né? Não, não sabe. É, E aí, hoje, a televisão ainda tem um peso grande, mas a gente tem uma coisa chamada WhatsApp que, sei lá, provavelmente tem o mesmo, a mesma influência aí. E no caso desse documentário, ele conta como eles montaram campanhas mentirosas que ganharam, os candidatos de direita em diversos países ganharam. E tudo começou porque um professor lá no Reino Unido ele ficou incomodado com o que era feito com os dados dele, para depois descobrir toda a parafernália que tem aí no mundo Não. inteiro. Inclusive, o Brasil citado negativamente mais uma vez. Mas eu estava dizendo da parte dos causos porque é justamente isso. Eu parei de falar, assim, me afastei de algumas pessoas porque Uhum. não combina, não tem como. Não é pelo voto apenas, não, um determinado cidadão aí, É, um ou outro. É pelo que a pessoa está pregando como meta de vida dela, ou sei lá, estilo de vida que ela acredita. Então a pessoa se mostrou truculenta, é. raivosa, fica usando o jargão do mimimi, sabe? Que é mimimi, que é lenga-lenga, que o Que mundo tudo é tá chato racismo. demais, que tudo é racismo, blá blá blá. Fala, desculpa, está completamente sem empatia, sem querer entender que isso é importante, né? Tá, você acha que é exagerar, mas conversou com alguém, com alguma pessoa negra, com alguma mulher, com algum Isso. trans? Você sabe Total. das violências que essas pessoas já sofreram? Você tem algum tipo de ideia? E volto a dizer, eu cresci num grupo de mais ou menos uns. Não, não são amigos, assim, todos amigos, mas era uma rua, a rua de cima de baixo. Tinha uns 30 meninos. Jogava bola, brincava, se tapeava tal. 10 devem estar mortos, porque né, começou a cometer crime, assaltar, droga, traficante, polícia, esse tipo de história. Alguns foram presos, ou estão presos ainda, ou estão soltos, Uhum. mas né, depois para poder reconduzir a reinserção social para quem passou pelo sistema penal no Brasil é bem complicado, ainda mais por pessoas negras. E alguns trabalhando, e deve ter 3 ou 4 que fizeram faculdade, né? Trabalho assim, concluíram, fizeram ensino superior e tal. E quem Tá vendo? estudou? Dez por Brancos. cento assim, E são os brancos. né? Todos os outros não. A pessoa pode ir por qualquer discurso de meritocracia, mas é só lembrar, mas peraí, Exato. você não apanhava da polícia. A É. gente foi parado 2 vezes, 3 vezes, mas quem apanhava eram eles, Uhum. sabe? É, e aí quando falam, é tudo racismo, é só fazer essa conta. Com quantas pessoas negras você estudou no ensino, não, no Fundamental 1, no Fundamental 2, no médio, na faculdade? Aí você vai ver que vai Isso. diminuindo. Tem uma E, explicação isso. e é difícil você assumir que você é parte do problema, você entender, né?
Uhum. Sabe? Ah, mas você conseguiu um emprego porque... Eu consegui um emprego porque me ofereceram primeiro, porque eu não sei se ofereciam para ele porque ele era negro, para ser office boy, me chamaram primeiro. Então não sei se Exato. chamariam ele ou ela, né? Uhum. Então, se for ela negra, pior ainda, mas tem muita coisa, só que agora, adulto, depois de tantos anos, que você vai efetivamente entender o princípio do problema, né? Para poder Por admitir que quê? é complicado. Porque se for falado disso no ensino fundamental, o que que vão falar? Que tem um viés ideológico. Escola sem partido, não pode falar disso. Mas, gente, tem que ser falado disso. É ideológico, É, sim, mas tem que ser falado disso. Vai falar que não existe? Também é um viés ideológico falar que não existe racismo. e a democracia, ela é isso, né? Tese é você debater, mas assim, você debater dentro do espectro democrático. Não, para privatizar as coisas, é Estado mínimo, vamos debater, porque que é melhor ou pior. Agora, volta do AI-5 não tem debate, não é para É acontecer, isso, ponto. total. Então, Assim, e aí, sobre isso também, que essa minha amiga falou que é a Rafa, é, a que Rafa comprou um deveria. livro. Comprou livro, comprou hoje. Aliás, gente, comprei um livro, tá Compre em o livro. promoção. Que é a questão da regulação da internet, né? Regulação, regulamentação, entendeu? Mas, enfim, colocar leis para que a internet seja usada de forma mais consciente. Só que Uhum. aí entra um pouco de liberdade de expressão, de censura, né? Que as pessoas vão falar, então não posso falar nada, porque daí é censura. Mas foi isso que você falou, tipo, falar da volta do AI-5 não pode ser falado, gente. Não é uma opção isso, sabe? Isso é Então, para enterrar. mas é difícil explicar por É que que não é difícil. censura proibir, enfim, que se fale de coisas preconceituosas, né? É a questão da vacina. Ah, mas ninguém pode ser obrigado a tomar vacina porque isso é uma escolha individual. De novo, voltamos ao individual versus o coletivo, que, de Uhum. novo, também é um discurso do ponto de vista capitalista, né, nesse sentido de escolhas. Mas nem vou ficar falando muito que para isso é uma escolha individual e para outras coisas a pessoa ela não pode escolher a identidade de gênero dela. Isso não pode, porque isso está dado na Bíblia. Mas aí, para poder tomar É, vacina, é uma escolha. Então é é bem tudo isso. cascatinha. É. Mas a questão das vacinas é por isso que essas pessoas negam a ciência. Porque como elas não têm como argumentar com relação a isso. É ponto. Hum. Para poder ter validade uma vacina, ela tem que se imunizar a maior parte das pessoas no país, na região onde está tendo a pandemia, endemia e tal. É o que a gente faz no Brasil há anos com a dengue. É assim que a gente faz com que o SUS custeia para o país inteiro. É assim que a gente faz com as doenças que a gente toma outras vacinas, tríplice viral e por aí vai. Com as campanhas de gripe. É assim, a maioria das pessoas. Então você toma, é um pacto social adotado, civilizatório, de anos de estudo. Já teve a revolta da vacina, que a gente falou no vídeo lá na CUT há quase um século, e tá voltando essa história. Aí, como não dá para argumentar com isso, eles falam o quê? Ah, mas essa vacina aí, ela te deixa com autismo. Mas é minha Sim. escolha. Começa a arrumar E aí não subterfúgio. pesquisa, né? Que É, foi um artigo falso, né? Que denunciava que a vacina dava autismo. então, e sim, e ser canalha também é uma escolha política. Né? Você mentir, você iludir as pessoas, você pôr a vida delas em risco para poder se manter no poder. É canalha. Também é uma escolha política. E tá cheio de canalha no Brasil, infelizmente. Na política. Na No política, poder, né? no Tipo, porque na poder. política todos estamos, mas no poder. E só lembrando, você falou sobre o boicote às marcas, tem empresários riquíssimos, milionários, que por interesses próprios, individuais, ficam avalizando esse tipo de comportamento contra a vacina, vamos abrir minha rede de academia mesmo na pandemia. A questão É, financeira é sim. uma coisa, só que aí você vai recorrer, porque dinheiro para a companhia aérea não falta lá do É. Paulo Guedes, mas para a população, para subir para R$ 600 foi bem complicado. Então, Sim, total. é importante, essas pessoas que têm muito dinheiro, elas ditam junto
com quem está no governo o que vai ser feito no Brasil, independente de quem está lá. E isso serve para os candidatos que passaram também, tá? Porque Olimpíada sem legado olímpico e Copa do Mundo Exato. também foi um erro da esquerda aqui no Brasil, por exemplo. Uhum. Então tem muita coisa, né? Para as pessoas verem como é complicado. Eu acho que uma coisa que é legal também falar, que você comentou dos grandes empresários e tal, é ver quem financia as campanhas dos políticos. Então, lá no Instagram do Guilherme Boulos, eu dei uma olhadinha lá, e ele mostra quem são os financiadores da campanha dele e do Bruno Covas. E é muito claro, né, que os do Bruno Covas são os empresários. E as dele são os artistas, né? Então, Caetano Veloso é um dos maiores, porque ele fez a live, Paula Lavigne, né? Porque fez a live e tal. É, Então, eu acho que também o voto, né? Aí falando de política como voto e tal, eu vejo muito assim, tipo, eu vou votar nessa pessoa porque é a pessoa com quem eu mais me identifico, né? Eu posso não me identificar 100%, mas entre um e outro eu vou votar em quem eu mais me identifico. E aí, mais uma vez, eu não entendo como alguém pode ter votado em pessoas racistas, homofóbicas e que pregam todo tipo de ódio. Porque são pessoas que, no meu conceito, não têm essa característica, né? Então, por isso que eu acho que é uma lavagem cerebral, uma manipulação da mídia, assim. Então, eu acho que é legal também pensar no voto como, cara, eu vou votar nessa pessoa porque queria, sei lá, pelo menos bater um papo com ela. Se for uma outra pessoa que eu não quero nem ver, tipo, quer dizer, não vou falar que quero nem ver, porque eu até me abro para conversar com qualquer tipo de pessoa. Mas uma pessoa que já se mostra com um posicionamento que eu repudio, né? Então, assim, pessoas que pregam ódio, que também é uma estratégia política, eu não vou votar nele. Então, é legal também pensar nisso, né? assim, eu acho que o mais importante aqui também da gente frisar é o seguinte, além de que política não é só partido e candidato, é qualquer coisa, praticamente qualquer, não sei se Tudo. dizer tudo, mas Acho que praticamente é, tudo tudo é da sua política. vida, tudo vai interferir, vai ter alguma coisa. É, é justamente essa coisa assim, uma coisa é você estabelecer no campo da democracia escolhas e embates para certas questões que você ora vai ganhar, ora vai perder dentro do seu espectro, mas tudo certo porque democraticamente a gente está fazendo. Agora, tem uma grande diferença quando tem a barbárie tentando se instaurar, que é o que está acontecendo aqui no Brasil, aconteceu nos Estados Totalmente. Unidos, está acontecendo na É, Índia, e é um fenômeno dessa ultradireita, é. que aí não é uma coisa, assim, não adianta, mas eu votei no Paulo Guedes, você votou no Bolsonaro. Então você Uhum. comprou o pacote completo. Você votou Foi. no Moro, que é um outro problema, porque ele é tão truculento quanto, mas Uhum. isso é para uma outra Mas live. tudo bem, né? Que é menos pior. Assim, É, mas você entende que você percebe que a é narrativa muito da corrupção tá diferente. até bem, tá escondida, né? Porque quem tá lá agora tá cheio de questões de rachadinha e tal, ninguém tá nem falando mais. Ah, vou Ah, votar nele pra combater não. a corrupção. E aí? Nunca foi sobre corrupção. Nunca foi. Foi sobre impor uma pauta de costumes conservadora. É o que eu penso. Ponto. É estabelecer a questão da igreja, ou das igrejas especificamente, é restabelecer o padrão de vida da classe média, é aquela coisa que o atual presidente falava que as minorias têm que se curvar à maioria, então é manter aquele padrão Vamos de vida da metralhar a pessoa branca. petralhada. Isso, que qualquer pessoa que cometeu qualquer delito merece morrer, não tem diferença nenhuma. Quem tá índio não serve para nada, tem que queimar. Pantanal e Amazônia não serve para nada, tem que acabar. Isso. Então é uma busca desenfreada por poder que está levando isso a gente ao caos. Isso é barbárie, e isso não tem discussão para mim. Assim, mercado livre, não é merchan, mas livre mercado, na verdade. Mercado Livre. É, Muito bom. livre Mas se quiser mercado, patrocinar, patrocina nós. privatização. Isso são coisas que eu acredito que, assim, debate, normal. Apesar Uhum. de eu não acreditar, tal, democraticamente vai. Pode ter uma coisa, né? Assim, tem coisa que vai acontecer. A Uhum. telefonia no Brasil, ela foi privatizada, tem 4 serviços.
O que eu acho que, assim, se você privatizou, tem que colocar 50, se for possível, porque aí Uhum, livre concorrência, blá, blá, blá. E tudo isso foi feito porque o governo criou uma estrutura no Brasil para que essas teles pudessem operar. É sempre importante isso. Quando vai ter um sistema de privatização grande, é porque o governo já criou condições, boas ou ruins, mas que interessaram as empresas a entrar, porque senão elas não vêm, né? uhum, claro. Não vêm. Então tem toda uma questão, mas assim, debater um viés de esquerda ou de direita ou de centro, Tudo um bem. viés mais progressista ou mais Uhum, conservador, sim. Agora, gente truculenta, é, reacionária, não há é. espaço, não pode ter. Então, a Ká comentou aqui, né, que o Moro não é menos pior. É pior ainda. Aham. Então, eu tinha a mesma posição quando falavam de Dória e Bolsonaro. Eu falava, gente, eu vou anular meu voto se algum dia eu tiver que escolher entre os dois. Mas essa pandemia me mostrou que pelo menos o Dória é político. E político, assim, indo pro lado bom, assim, da palavra, sabe? Uhum. Porque, cara, eu acho que ainda assim não tem ninguém pior que o Bolsonaro. Porque É o. ele não consegue ser presidente, sabe? Pelo menos, eu sei, o Moro também não é, óbvio que não vai ser a minha escolha em primeiro lugar. Mas se tiver Moro e Bolsonaro, não É vou no complicado, Bolsonaro, é que entendeu? tem uma questão do Moro que aí eu vou concordar com a Camila também, que eu acho que assim, ele é muito truculento. Ele colocou a lei, como é que fala? Vinculada à segurança pública, eu me esqueci, depois a gente pode falar sobre isso. Uhum, Ele que queria dar salvo-conduto para policial poder matar por. entendi. Como é que fala? Assim, você não precisa se justificar. Se você se sentir ameaçado, é Entendi, um termo entendi, técnico e tal. Ele é muito truculento. entendi. Ele é Tá. muito truculento. Então, ele. Nesse aspecto da pauta de Então, costume e segurança pública, eu acho que eles são equivalentes. Sumiu seu áudio. Agora contrato. voltou. A Jo me ligou aqui pra falar. Depois eu ligo pra ela. E então, eu também não concordo com isso. Mas eu acho, pode ser que eu esteja errada, que o Moro, pelo menos, conversaria com os jornalistas, sabe? Ele ia tentar se explicar. Ele não ia falar assim, ah, quero dar um soco na sua boca. Você entende? Que a questão é que o Bolsonaro, assim, é fora de cogitação, porque ele não consegue dialogar. O Moro, do jeito truculento dele, eu acho que ele conseguiria pelo menos dialogar, entendeu? Não estou defendendo o Moro, só estou falando que o Bolsonaro é inconcebível alguém ter colocado o número dele. Por mais legal que a pessoa seja, é inconcebível. Mas é o mesmo. Teve gente votando aqui no Arthur Duval, na própria Joyce também, que é uma figura bem controversa nesse sentido. Eu sou Joyce, eu não Esses sou como o Bruno Covas. para você ver, bom, estamos com 2 minutos, se bem que tá da última vez Tá passou, indo, vamos né? Você tentar fala aí na qualquer coisa vai. rua. No Rio de Janeiro, o Eduardo Paes e o Crivella. É Então, assim, para mim o Eduardo Paes é menos pior, mas ainda assim tem muita gente votando no Crivella. Só que ao mesmo tempo, puta, ninguém ocupou o espaço desses dois, então, sabe? Ninguém gente, ocupou espaço. tinha Eu lá acho a que isso é o Benedita, problema. né? Pois é, tinha, mas não teve força, né? Tanto que o Crivella está no segundo turno. É. Aqui em São Paulo, aí já é uma visão minha. Eu tenho meu candidato, eu prefiro do Boulos, né? Por tudo que a gente já Uhum. falou aqui. No entanto, com todas as ressalvas que eu tenho, é um certo alívio que seja com o Covas e não com outras figuras que eu citei aqui. Porque se fosse o Russomano, o Nossa. Russomano que eu não falei, admitiu que é do jeito que é, né? E fazia programa Exato. do Procon lá, e as pessoas assistiam e é isso, né? Não, Então, dá um alívio sim. Então, aí a Ká até comentou aqui, né, que o Moro usou o judiciário para eleger o Bolsonaro, sim, ele tem porque, muita questão, é assim, isso. né, eu acredito, pode ser teoria da conspiração, mas eu acredito que, assim, falaram, ah, você vai ser ministro aí, se você me eleger.
né? Sabemos disso. Então, ele é tão perigoso quanto o Ele é Bolsonaro. perigoso, o É, termo é mas eu esse. Ele era o acho heróizinho, o herói para muita gente, mas ele é muito super perigoso. Moro, É. mas ele, assim, dizem que o Bolsonaro não é louco, né? Eu até comentei isso com o Léo quando a gente foi lá gravar. Fala assim, vocês ficam chamando o Bolsonaro de louco, mas não é louco, não. Ele é só ele é mau caráter, né? Então, assim, louco é quem tem algum distúrbio. Mas eu acho, sim, que ele também tem, além de ser mau caráter, ele também tem um distúrbio. Porque, gente, não é possível que uma pessoa seja daquele Ele jeito. tem uma psicopatia por poder, né? Psicopata total. E só você estava falando sobre aquela coisa do pessoal que é a antipolítica que se elegeu. Ele se Sim, elegeu com essa bandeira, com essa bandeira. E total. ele sempre foi político, Sempre gente. foi 30 Ele foi anos há sem 30 fazer anos, não nada, fez nada. né? Aliás, ele fez, né? Rachadinha pra caramba, montou toda uma estrutura Exato. no Rio Não de fez Janeiro. Ele é nada de para a São Paulo e população. foi pro Rio de Janeiro. Exatamente. Então fez baderna pra caramba, É, enriqueceu, né? Montou toda uma estrutura e agora tá lá na presidência, que aí é o golpe do destino, mas tá tudo aí se golpe. provando. É só a pessoa, só as pessoas terem um pouco de discernimento que elas vão ver que ele é bem corrupto. Ele e a família inteira dele, e pior, metido com miliciano, é toda uma bagunça, né? Então a gente não pode passar pano para isso. Qualquer outro tipo de debate, eu acho que é sadio, a gente pode ter, mas chegou no momento que era Qualquer assim, outro tinha que tipo, sair é o isso. Trump, tem que sair o Uhum, é Bolsonaro, isso. e aí a gente vai conversar como sociedade, uma sociedade É sadia, bem isso. É. não sadia, né, que vai buscar ser sadia, e aí tendo as Uhum. diferenças, né, direita, esquerda, centro, ali as correntes, mas assim, esse extremismo... Não. E só uma coisa, a mídia chama esquerda radical, o que é uma bobagem, porque quem está fazendo coisa radical é essa extrema direita, então é direita radical, extrema, assassina, punitivista e por aí vai. Né? Esquerda radical é apenas ocupar prédios que estão abandonados, né? É isso que eles estão É, chamando de radical. exatamente. Bom, então já passamos, né, daqui do horário. Eu acho legal a gente de repente fazer uma live a cada 1 ou 2 meses para falar sobre política, que eu acho importante para a gente também, para o público, né? Falar sobre isso. Temos planos para o canal, envolvendo aí algumas das questões que a gente falou aí, uns vídeos instrutivos, aí, mas ainda não saiu, mas é porque é Isso. uma coisa importante. É legal a gente fazer algo bem roteirizado, estruturado. Então, acho que para adiantar, a gente já pode começar falando disso aqui nas lives, né? Isso aí. Bom, gente, muito obrigado pela participação, comentários. Lembrando que esta live irá para o YouTube, já vai estar no IGTV daqui a pouco, mas irá para o YouTube da Culticultura, que está com bastante conteúdo. Acessem lá, não esqueçam de comprar o livro, porque está na promoção da Black Friday com Frete grátis e um brinde. isso, com Brindes. brinde. Brindes. E E agora, a partir da semana que vem, eu que vou fazer as lives aqui. Já tem duas, como fala? convidadas. Confirmadas, isso. A primeira é a Vanessa, a gente vai falar sobre empreendedorismo, artesanato e mudança de emprego, enfim, né, de vida, País. de país. E na outra quarta-feira, dia 9, eu vou conversar com o André Sampaio, que escreveu Matriarcas, um livro que fala sobre mulheres negras e oralidade, tradição oral. Bem legal. Muito bom. Então, já coloque aí na agenda. É isso então, galera. Muito obrigado aí por Valeu, todas as Cá, valeu todo mensagens, a mundo. audiência, todo Kelly. mundo. Até a próxima. Lembrando que aí a gente já vai ter passado o segundo turno também, então volta direita. Tchau. Tchau, tchau. Volta direito. Meu Deus.